Deixa quando aparecer. Bom, gente, vamos então dar início ao nosso papo com o Greg falando sobre transição planetária. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada por você estar com a gente nesse papo com o Greg. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom. Imagina, é um prazer, é uma honra, é uma alegria, com certeza. Que bom você estar aqui. Marco, você pode fazer o preparo? Posso sim. Vamos lá. Hoje o preparo é diferente do que a gente costuma fazer. Ele é uma frasezinha, não é uma mensagem inteira, mas é uma frase que, como vocês vão reparar, tem muito significado e tem muita coisa para a gente extrair, para a gente refletir. É uma frase de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele fala o seguinte: os esclarecimentos e as advertências oferecidos pelo Espiritismo constituem um barco de segurança para a travessia orgânica no processo evolutivo. E quando a gente estava pensando nesse encontro de hoje, né, quando a gente estava preparando o que a gente ia falar nessa primeira etapa aí no preparo, essa frase veio com tanto significado, porque assim, o Espiritismo a gente sabe que vem para revelar muita coisa, para tirar o véu de muita coisa, para a gente poder entender, mas eu gosto muito desses dois termos que a frase trata: os esclarecimentos. E o que a gente vem fazendo numa roda de conversa é se esclarecer, é tentar junto aqui criar novas ideias, novas conclusões, esclarecer um ao outro, né? Esclarecer um ao outro o tema do dia. E as advertências. Eu gosto muito desse termo também, porque o Espiritismo muitas vezes ele vem dar aquele tapa no nosso rosto do bem, né? Dar aquele sacode de realidade, aquela noção que a gente tem que ser o principal papel na nossa vida, que a gente tem que ter o controle da nossa vida, que a gente sabe que as nossas ações têm consequências, que tudo que a gente faz para o bem sintoniza a gente com vibrações boas, tudo que a gente, de repente, não faz tão bem assim, ou faz de uma maneira precipitada, sintoniza a gente com vibrações não tão boas para a nossa evolução, para a nossa jornada. E Manuel Filomeno, nessa frase, ele mostra muito isso, que a gente precisa se esclarecer sempre. Os mentores sempre falam para a gente, né? Estudar, 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 para poder ter base, para poder ter ferramenta, para poder concluir melhor nossa reforma íntima. Mas que a gente é advertido o tempo todo, né? É o tal do orar e vigiar, e ali a gente tem que estar se vigiando, sabendo que o nosso comportamento é a chave para que a gente possa ter um caminho mais positivo dentro da luz e dentro de Jesus. Então, preparo para a gente entrar nessa ambiência de hoje, né? Vou passar para a Mariane fazer a prece, não é isso? Então... Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, estamos sim. Vou pedir para a gente, então, fechar os olhos, para a gente fazer essa prece. E eu queria começar essa prece agradecendo. Agradecendo a toda essa espiritualidade de luz que, mais uma vez, com certeza está com a gente nesse trabalho, nessa nova oportunidade desse bate-papo, dessa roda de conversa, desse papo com o Greg, com o nosso querido amigo, que mais uma vez já faz parte da nossa família, Alexandre. Eu peço mais uma vez o apoio da espiritualidade. Nessa troca, nesses ensinamentos, nesse momento de reflexão em conjunto, nesse trabalho de amor. Eu agradeço todas as boas vibrações que sempre nos são enviadas e peço que essas vibrações se expandam para cada local desse planeta, hoje tão pertinente ao tema e tão pertinente ao momento em que a gente se encontra. Eu peço que essa prece atinja cada canto do nosso planeta Terra, a cada pessoa que aqui habita, que boas energias, bons fluidos possam ser levados a todos, trazendo paz, trazendo refazimento, trazendo força, trazendo fé, trazendo com essa fé a esperança de que essa fase tão difícil vai passar e de que tudo tem uma razão, e essa razão é o nosso aprendizado, é a nossa melhoria, enquanto planeta e enquanto seres habitantes desse planeta. Então, que a espiritualidade possa abençoar esse trabalho e possa abençoar a cada um que hoje se encontra aqui, trabalhando em prol do seu melhoramento, e ao nosso planeta que também caminha cada vez mais em direção ao mundo da regeneração. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus, agora já nessa ambiência tão gostosa, tão boa. Alexandre, vamos começar? Bora, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma observação. Na verdade, uma declaração. Ai de vocês que não me considerassem da família. Ainda bem que você sabe, né? Nunca foi família, né? Alexandre, não dá nem para imaginar o Greg sem você. Por favor, não tem nem mais essa opção. Por favor, é verdade. Bom, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, Nath. Bom, como vocês sabem, deixa eu pegar aqui. Nós, no próprio convite, né, lá está dito que é a respeito de um estudo baseado no livro. Né, são 3 livros. Aliás, gente, eu juro para vocês, tem livro meu desmaterializando. Eu fiz uma organização aqui, fiz umas prateleiras, não sei o que e tal, comecei a organizar, tem livro meu que sumiu. Gente, como é que pode? Mas, enfim, vamos lá. Pelo menos o primeiro da trilogia está aqui. Então, e a gente vai fazer, né, esse estudo baseado no primeiro livro da trilogia, de Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, né, que assim, os textos, os estudos anteriores ao desencarne, e depois ele, enquanto espírito, enviando tanta coisa maravilhosa, os textos são fantásticos. Só que nós não vamos estudar o livro, tá? Só deixando claro isso. Deixa eu tirar um negócio aqui. A ideia é fazer o nosso estudo, né, esses nossos 2 encontros, baseado no conceito da transição planetária. É trazer aqui pontos de reflexão. E por que a gente está falando isso? Por que a gente está deixando isso muito claro? Porque nós temos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós temos encontrado muita gente, temos percebido muita gente estudando assim. Você pega o livro, lê, escuta uma palestra, assiste alguma coisa e fala assim: ah, já estudei o livro. Próximo. O objetivo, e eu tenho percebido muito com outros, enfim, colaboradores, vamos assim chamar, tem sido muito trazer informação, mas causar o pensamento, a reflexão, né? Instigar a pesquisa. Então, a gente vai tentar fazer isso, tá? Vamos lá. Então, nosso livro base é esse aqui, mas tem algumas outras coisinhas aí que nós tentamos preparar. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Então, vamos lá. Nós dividimos esse nosso encontro, né? Esse estudo em 2 encontros, sendo responsabilidade natural do ser, e a gente vai explicar direitinho o que é isso, e aí para o nosso próximo, a questão do verdade ou consequência. Eu não sei vocês, mas eu sou da época que se brincava muito de verdade ou consequência. Né? Você bota lá a roda, gira a garrafa e reza para então, verdade ou consequência. E a gente vai, no próximo encontro, falar um pouquinho sobre isso e qual é a nossa postura em relação a isso. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, os 3 pontos. A responsabilidade da natureza do ser. O que a gente busca, né? O que nós intuímos a respeito desse tópico? Então, eu vou trazer aqui algumas informações retiradas do Livro dos Espíritos para que a gente possa debater em cima disso. E, é claro, isso é só uma base desse nosso bate-papo. Né? Então, Livro dos Espíritos, a questão 258. Quando no estado errante, antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? A resposta
ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Quantas vezes a gente fala assim, mas a vida, né? Aí quer tirar os cabelos, eu já nem consigo mais. Só que aquilo que tá acontecendo faz parte da nossa programação. Programação é essa que eu posso não ter escrito ali detalhadamente, mas escolher, como está aqui, o gênero das provas. Na questão 258A, bota assim, não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? E nossos irmãos respondem, nada acontece sem a permissão de Deus. Isso é certo. Pois é Ele que estabelece todas as leis que regem o universo. Isso, para nós, é básico. E eles continuam. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda... Aí é que vem. Aí é que a batata esquenta. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. De maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe está aberto. Então, tem as duas portas ali e eu escolho. Sem o susto de porta A ou porta B, escolha e depois você vai saber. Não, é bem e mal. Enfim. E por último, a questão 871. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ele não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida desse homem? Né? Assim, pô, se Deus já sabe tudo, sabe como é que as coisas vão ser e não vão ser, né? Então, para que a prova? Né? O que eu vou provar a Deus? Esse foi o sentido da questão. E nossos irmãos respondem, a prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem. Porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a este homem toda a responsabilidade de sua ação. A batata, se estava quente, agora ela esturricou, né? Visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Antes da gente começar, tem uma citação de Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade, que diz o seguinte, ela diz o seguinte, a ninguém transfiras a causa de teus desaires, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Enfim, a ideia é deixar claro aqui que a responsabilidade por tudo é nossa. Nós temos a responsabilidade da escolha, nós temos a responsabilidade do plantio, nós temos a responsabilidade da colheita. Né? A gente brincava muito, aliás, tem muito tempo que eu não falo isso, que tem um grande filósofo, né, que eu conheci na minha infância, né, o tio Ben. O tio Ben é o tio do Peter Parker, né, que ele dizia com grandes... com grande... Gente... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso, fantástico, fantástico. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é isso aí. Então, e que poderes são esses? Né? São os nossos poderes do espírito, da alma, são os nossos poderes como
filhos de Deus, como co-criadores da existência, né? Co-criadores da própria vida. Enfim, então, vamos lá. A questão é, o que vocês acham da responsabilidade que nós temos? Ela é integral ou é parcial? Kardec nos diz que nós devemos sempre questionar. E se não concordarmos, devemos então deixar claro, eu não concordo com isso. Então, nossos irmãos dizem, nós somos completamente responsáveis. Mas isso é verdade? Não é? Como é que eu sinto isso na minha vida? Alexandre, eu acho que assim é uma conclusão dolorosa, difícil, mas é muito realista, assim, porque às vezes a gente, infelizmente, ainda tem aquela tendência de jogar, como você disse, né, jogar nossos erros nos erros dos outros, né? Não, eu faço isso porque a pessoa agiu assim, ou eu faço isso porque todo mundo faz isso, ou eu faço dessa forma porque é o que eu aprendi, eu fui criado desse jeito. E a gente, assim, acaba terceirizando nossos erros quando na nossa vida espiritual, né, a gente que vai ter que arcar com as consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou ruins, ou maus, como, né, você colocou. Então, assim, é uma conclusão dolorosa, mas eu acho que é verdadeira, assim, é o fato. Nós somos totalmente responsáveis. Pois é. Eu acho que isso é muita questão do... Isabela, só dizendo o seguinte, é muita questão do axioma, né? Aquilo que é uma verdade universal, a gente pode até contestar, dizer, eu não aceito isso, beleza, mas essa é uma verdade universal, né? Então, a gente não tem que discutir, mas verdade. Como é que eu me porto em frente a isso, né? Fala, Bela. É que tem uma frase que eu gosto muito, que, tipo assim, eu costumava também, às vezes, justificar as coisas que eu fazia com o que as outras pessoas faziam comigo. Só que aí alguém me falou assim, você não pode controlar o que as pessoas fazem e nem as provas que vão aparecer na sua vida, né? A única coisa que você tem como controlar é como você vai reagir a isso. Tanto as pessoas quanto as situações. Então, não adianta a gente querer culpar as outras pessoas ou gastar energia mental tentando controlar o que o outro vai decidir. Tudo que a gente pode é tentar rever como a gente reage às coisas, né? É exatamente isso. E tem um detalhe, uma vez eu lembro que tinha uma situação, né, uma pessoa que ia fazer aniversário, e era uma pessoa muito, muito complicada com relação a presente. Se você desse, por exemplo, um perfume, dizia, pô, mas eu não estou cheirando bem, né? Se você desse um enfeite para casa, eu falei assim, mas não é a casa que está fazendo aniversário, sou eu, sabe? Tinha sempre... E aí, eu comentando com uma outra pessoa, falei assim, gente, fulano vai fazer aniversário, eu não sei o que dá, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente dá, a pessoa bota algum... Aí ele virou para mim e falou assim, mas se você sabe disso, por que você está preocupado? Que é justamente isso, Bela, que você falou. A gente não pode controlar o outro, a gente não pode controlar a reação do outro, a gente não pode controlar, né? Mas a gente pode controlar a nossa posição, a nossa escolha, a nossa postura. Bom, peraí, é verdade, gente. Então, o que eu vou dar? Já sei. Eu coloquei todo o meu sentimento, todo o meu carinho naquilo que eu comprei e dei de presente. Isso eu posso controlar. Né? É aquilo que eu entrego, aquilo que eu coloco no que eu faço. Isso eu posso controlar. Né? Então, perfeito. Alexandre, posso só fazer um comentáriozinho sobre isso, só para não perder o timing aqui? Deve. Uma coisa que eu já tinha pensado antes, ouvindo essa frase, né, do grandes poderes junto com grandes responsabilidades, é que, assim, a gente pode encarar isso como algo
pesado e assustador, porque chama a gente para o compromisso que a gente tem que assumir com a nossa própria mudança, mas, por outro lado, se a gente tenta ter um olhar um pouquinho mais otimista para isso, isso é muito poderoso. Porque se eu tenho o poder de me mudar, poxa, quanto eu posso adotar padrões de pensamento, padrões de comportamento diferentes? Porque eu tenho zero poder sobre o outro, mas eu tenho total poder sobre mim. Então, assim, se a gente tenta mudar um pouquinho de a responsabilidade como algo pesado, negativo, mas responsabilidade como você ter a possibilidade de fazer algo em prol de você mesmo, eu acho que, de repente, esse peso fica um pouquinho mais leve e a gente tenta assumir um pouquinho mais o papel de protagonista e não de vítima da nossa vida, sabe? Eu acho que é bacana pensar dessa forma também. Perfeito, mano. É muito interessante, deixa eu só rapidinho, que a gente tem um hábito, né, de falar muito da transição do planeta, a gente quer que o planeta modifique, que as pessoas modifiquem, quando a gente às vezes não percebe que essa transição ela é um convite para a gente se melhorar moralmente. E a gente se melhorando, a gente vai fazer um planeta melhor, a gente vai contribuir. Mas a gente vai lá para longe, a gente quer um mundo melhor, tudo melhor, mas a gente não quer se mudar. A gente não quer se transmutar, se transformar, né? Quando essa transformação, ela realmente faria uma diferença para o planeta, mas a gente se coloca parte disso. É muito, muito interessante, né? Esse pensamento ainda um pouco um pouco não muito, né? Orgulhoso, egoísta que a gente tem, né? É verdade. Né? Olha só o que eu anotei aqui, dito por André Luiz, no livro Libertação, né, que nosso irmãozinho Chico Xavier traz, uma frase muito simples, muito curta, mas que resume um pouquinho do que a gente está falando e nos leva ao centro da questão que é o tema de hoje. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Simples assim. Simples assim. Então, ele deixa muito claro a questão, o impacto das nossas escolhas, das nossas ações nesse processo de transformação, nesse processo de transição. Né? Quanto nós temos falado sobre isso? Né? Quantas vezes as pessoas, eu já falei isso, graças a Deus já tem tempo que eu não falo isso, né? Mas fala, ninguém faz isso, ou todo mundo faz aquilo, ou alguma coisa nesse sentido. E aí? Né? Para que eu vou fazer? Não tem ninguém fazendo. Eu vou fazer para quê? Para que eu vou me preocupar? Para quê? E aí, nós percebemos que com o tempo, quando a gente para de olhar para o problema e começa a buscar a solução, a gente percebe que tem muito mais gente que já está lá na solução, há tempos. Fala assim, cara, por que tem tudo isso e eu não vi? Porque eu estava lá no problema. A minha postura era uma postura de problema. Eu sempre lembro de um antigo professor de matemática que dizia, problema é algo a ser resolvido. Esquece o problema, ou melhor, deixa de lado o problema e foca no algo, foca na solução. Quando a gente foca na solução, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Né? Um exemplo disso é aquilo que a gente já falou, eu lembro que nós já falamos em outras ocasiões, a respeito lá de Thomas Edison, né? Para descobrir a lâmpada. Né? E ainda tinha o assessor, né? Eu falei, Edson, para com isso, não está vendo que não dá certo. Né? Para, cara, o trabalho foi não sei o que, então, mais de 700 erros. Ele falou, não, senhor. Mais de 700 maneiras de não fazer. Sabe o que isso significa? Que a gente está mais perto de acertar o como fazer. E foi isso que aconteceu.
Sabe, ele deixava o problema de lado. Ele sabia, eu quero chegar lá. Né? Então, nós somos responsáveis. E como... Caramba, quem foi? A Mari. Mari caiu? Ah, não, tá só o M ali. É, né, assim, ter a visão de que nós somos responsáveis nos dá um poder fantástico. Nos dá um poder fantástico. Eu não posso mudar nenhum de vocês, vocês não podem me mudar, mas aquilo que a gente faz tem um impacto tão grande no outro, sabe? Aquilo que a gente faz tem um impacto tão grande. Como é que eu posso dizer que eu só vou mudar se o mundo mudar? Quando eu falo isso, o que eu digo é: problema, venha a mim. Solução, sai daqui. Eu deixo de olhar a solução. E aí, sabe o que vai acontecer com isso? Um belo dia, vai chegar um convite. Ó, você recebeu um convite. Opa, convite? Legal. Festa? É, festa. Festa de boas-vindas. Oh, que beleza. Onde vai ser? Outro mundo. Um pouquinho menos evoluído, porque as escolhas foram: deixa o mundo, eu quero mais é curtir. E a gente pode curtir. A gente pode curtir. Muito. Para quem tem filho, né, isso é fácil de entender o exemplo que eu vou dar. Quando a gente, principalmente quando o filho é pequeno, né, a gente quer brincar com o filho, quer fazer o filho rir, quer curtir aquele momento, né? Não quer ter nenhum papo sério, quer curtir, quer brincar, quer rolar. Né? Marcos, você tá curtindo muito esse momento, né? Pois Com é. certeza, com certeza. Então, agora, me diz uma coisa: em algum momento você deixou de levar a sério a brincadeira com seu filho? Porque a Com gente certeza sabe não. que, apesar de ser uma brincadeira, se a gente não levar a sério, algo pode acontecer de ruim. Então a gente leva a sério. A gente está brincando, mas a gente leva a sério. Sabe que não pode fazer qualquer coisa. Sabe que não, tem um limite. Então, é deixar as coisas leves, mas com seriedade. E é essa a mensagem. É essa a mensagem. Não tem nada de diferente nisso. Partindo para o item B, são 3 itens do nosso encontro: sintonia entre o ser e o ambiente. Pô, o que isso quer dizer? Lá atrás, quando nós começamos, né, Simone, a conversar sobre isso e tudo mais, veio a ideia de falar o seguinte: explorar esse tema de transição planetária, mas entender a nossa postura com a natureza à nossa volta. Não só a natureza, né, árvores bonitinhas, passarinhos, não. A natureza planetária mesmo, o todo. Né? Natureza, qual é o impacto que eu tenho, né, nessa transformação? Né? Qual é o impacto que eu tenho, que eu posso exercer na natureza como um todo? E aí nós colocamos aqui, fizemos um comentáriozinho, e tem dois pedaços, duas citações da Gênesis, que diz o seguinte: o comentário que a gente fez foi: várias são as formas de olharmos o ser humano, sejam materialistas ou espiritualistas, científicas ou religiosas. De qualquer forma, há um ponto que é a cada dia mais comum, que é a parcela energética do ser e suas... Antes de eu continuar, eu não preparei aqui para compartilhar, não, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Uma janela. Essa aqui. Deixa eu aumentar aqui. Estão vendo aí? Beleza. Então, de qualquer forma, há um ponto que é de cada dia mais comum, né, que é a parcela energética
do ser e suas interações, tá errado, com a natureza e os diversos seres da criação. A natureza, como nos mostra a ciência, manifesta suas energias nas mais diferentes vibrações conforme as interações que seguem. O ser humano não apenas absorve essas energias, como processa e a retorna. Essas energias são a presença do fluido cósmico universal em uma de suas formas. Então, lá na Gênese, não é só na Gênese que fala sobre o fluido cósmico, não, mas lá na Gênese, capítulo 6, item 10, tem assim: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Lá na Gênese também, capítulo 14, item 2, está assim: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos na natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. E é essa matéria, né, esse ponto intermédio, como ele coloca aqui, que, deixa eu parar aqui, do qual nós estamos falando. Né? É essa energia, nesse estado, que nós interagimos, que nós temos influência, que o nosso pensamento ele envolve e modela, é justamente essa energia. Né? Então, o que acontece? Se nós, né, sejamos seres materiais, espirituais, se, né, os nossos livros, o nosso computador aqui, se a água, a terra, tudo é proveniente desse mesmo fluido, gente, como é que eu sou capaz de deixar a vida me levar? Ou melhor, como é que eu sou capaz de dizer: eu não posso fazer nada? Quando o mundo modificar, aí eu vou lá e me encaixo nesse mundo. É um pensamento que não faz muito sentido. Né? O que vocês acham? Para o nosso próximo encontro, eu vou gravar aquele canto do grilo, né, que ele fica, como é que roçando as pernas, né, fazendo aquele cri, 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 cri. A ideia aqui, quando a gente coloca isso, tá, é dizer o seguinte: ficou claro o fato, fica claro, é claro que a gente já tem, né, todos que estão aqui já têm estudado bastante sobre o suficiente da doutrina espírita para entender que somos energia. Tanto encarnados quanto desencarnados, nós somos energia. E como energia, nós interagimos com tudo e com todos. Né? É óbvio. Se a gente vai lá na lei de destruição, a gente percebe o seguinte: o que está descrito lá sobre os cataclismos, sobre, né, todo a dor que provém dos desastres e tudo mais, isso só acontece porque nós interagimos com o universo ao nosso redor.
com o mundo ao nosso redor. É ação sobre a matéria, a ação do pensamento sobre a matéria. É justamente isso, né? Somos nós interagindo com aquilo que nos compõe, que nos forma, né? Aqui a questão é a qualidade e afinidade. Opa, sumiu aqui antes de eu ler. A questão é a qualidade e afinidade com as energias com as quais nos identificamos. Opa, mas não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, né? A questão é justamente essa. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Às vezes eu brinco, mas brinco porque se eu não brincar, eu vou sair correndo. Eu brinco muito dizendo que vocês não têm ideia da quantidade de pensamentos, né, que passam por aqui, pensamentos ruins. E aí já houve o tempo que eu ficava irritadíssimo com isso, irritadíssimo. E aí quando a gente vai aprendendo sobre obsessão, né, vem aquela coisa, isso são outros espíritos, né, e a gente quer se livrar disso. Só que a gente começa a entender que nós temos muitos egos, né, muitos eus que compõem o nosso eu atual. E aí a gente descobre que tem uma coisa chamada autoobsessão, que é justamente essa sintonia que a gente ainda tem e que nós não abrimos mão. Por quê? Porque é sempre o outro que tem que se modificar. E eu não preciso me modificar. Sabe aquela coisa de assistir uma palestra e falar assim, a Simone precisava escutar, sabe? Não sou eu. Não sou eu. É o Mateus que tem que escutar. Eu não. Né? A gente sempre lembra, né? Aí vai a palestra 1 hora. A cada 5 minutos, fulano precisava. Essa parte era para fulano. Poxa. É incrível isso. Bora, gente. Ninguém quer falar nada? Vocês sabem que hoje eu já fiquei 2 horas mais cedo falando pra caramba, né? Dá uma trégua aí, vamos lá. Olha, desculpa, pode falar primeiro. Não, eu briguei com a Alexandre, o Eduardo Araújo, que falando que 2 horas é muito pouco, tem que ficar falando 4 horas, foi muito bom. Foi bom mesmo. Eu ia falar, Alexandre, que eu acho que eu sofro do extremo oposto. Eu sempre acho que é para mim a coisa. Também não é saudável, não. Pode não ter nada a ver com a minha pessoa, que eu já estou achando aí, ó. Diretamente. Eu de novo. Eu tendo para isso também. Pronto. Viu só? Mais uma vez. Sou eu. Que só podia ser para mim. É tudo para mim hoje, né? Vocês... Posso fazer uma coisa rápida? Não, porque sobre esse tema da transição planetária, eu lembrei que há uns 2 anos o pessoal do SEJA fez o congresso justamente sobre esse tema. E até foi um do congresso que eu até encontrei com a Simone lá, inclusive, a Simone e a Gilmar. Então, lá, eles colocaram essa reflexão muito interessante, que, na verdade, a transição, as pessoas costumam observar como uma transição de fora para dentro. E não é. A transição, na verdade, é de dentro para fora. Nós esperamos, muitas das vezes, e nós, espíritas, estudiosos, etc., esperamos a Terra está passando do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Vamos aguardar esse momento. E pergunto, às vezes, para as casas espíritas, esse momento já chegou, vai demorar muito. E não é isso. Na verdade, é a mudança que nós precisamos operar em nós mesmos, com todo esse conhecimento que nos chegam, né? E como o Alexandre falou aqui das palestras e tudo mais, das rodas de conversa, do bate-papo com o Greg e tantos outros eventos que ocorrem no movimento, tanto conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade, né, de
refletirmos, assimilarmos, enfim, para justamente operar esse processo de mudança em nós mesmos, não é no outro, é na gente. Que a gente às vezes passa, porque isso aqui é para você, para ciclano. Não, é para a gente mesmo, é para nós. Nós que somos os responsáveis de pegar toda essa informação, processar isso tudo, para sair um suco, sair alguma coisa para que possa ser objeto de mudança, né? Basicamente é isso. Sem dúvida. E é curioso que essa sintonia com aquilo que está em nós é tão forte. Vocês já devem ter passado por situações assim. Alguém muito próximo a mim, né, ficou grávida. Aí, de repente, eu passo na rua andando e falo assim, ih, uma grávida, outra grávida, outra grávida. Eu falei, gente, que isso? Deu, se saiu grávida de tudo que é lado, né? Ou então, a gente está vendo televisão, aí aparece lá uma reportagem, né, um anúncio de um carro que, para mim, caramba, esse carro. E aí, no dia seguinte, eu começo a ver, ih, olha lá ele, ih, olha lá, coisas, quer dizer, Por que isso acontece? Né? O carro, de repente, é até um lançamento, ok, lançou agora, tá certo. Mas grávida, por exemplo, sempre existiu. E há diversos outros exemplos. Mas por que de repente começa a pipocar na frente da gente? Porque nós entramos na sintonia. Aquela informação está gravada aqui muito na superfície do meu consciente. Então, quando a gente fala assim, opa, isso aqui é para fulano, é porque aquela informação resvalou ali né, na superfície do meu consciente e numa parte que define quem eu sou. Mas a gente não assume isso. Né? A gente não assume. Então, Mari, é ótimo quando você diz, eu já tenho uma tendência para achar que tudo é para mim. Né? Não acho que tudo é para você, tá? Porque senão a gente fica sobrecarregado. Mas tenha certeza que tudo pode nos ajudar. Essa é a grande questão. Né? Então, se eu. Olha, vamos falar de uma outra questão de sintonia que é muito forte dentro da gente. Né? Esses experimentos sociais que volta e meia gravam na rua com pessoas de baixa renda ou moradores de rua, né, com relação à comida. Né? Você passa alguém, vai em alguém que está lanchando, o cara não é morador de rua, fala assim, poxa, eu estou com fome, você pode me dar um pouquinho? Fala, não, não posso não. Vira as costas e sai. Aí alguém vem e fala assim, pô, eu estava ali no restaurante, sobrou aqui, você quer? Aí dá um pouco. Quero sim, né, para o morador de rua. Aí de repente vem alguém e fala assim, oi, tudo bem? Às vezes uma pessoa até bem vestida. Fala assim, tudo bem, poxa, eu passei o dia procurando um emprego, não consegui, estou sem dinheiro, não tenho, tô com fome. O cara nem termina de falar. O outro, que é aquele morador de rua que está com um pouco ali de comida que ele acabou de receber, ele está faminto. Ele diz, opa, toma aqui. Pô, mas não vai fazer falta de jeito nenhum. Tem para dois, senta aí e come comigo. Por quê? Porque ele está nessa sintonia. E essa sintonia não é algo ruim. Essa sintonia, nesse caso, ele sabe o valor que tem a fome. Ele sabe a dor, né, o quanto pesa, perdão, a dor da fome. Então ele não quer que ninguém passe por isso. Ele não quer. E aí ele divide. Ele prefere não aplacar toda a fome dele e aplacar um pouco da fome do outro. Então, assim, é uma questão de sintonia. Qual é a sintonia que eu quero? É aquela sintonia em que, eu comprei, é meu, pronto, acabou, não vou dividir com ninguém? Ou é aquela sintonia que, poxa, eu vou fazer algo, né, eu vou fazer algo por fulano, porque alguém fez por mim, e mesmo que alguém não tenha feito ainda por mim, eu vou fazer porque no dia que eu precisar, eu tenho certeza que alguém vai fazer por mim. Então, qual é a sintonia
que eu quero, que é a empatia. Com certeza, Cristiano, é isso mesmo. Né? Qual é a sintonia que eu quero me colocar? Qual é a empatia? Né? Ou melhor, eu quero ter essa empatia pelo meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, de novo, quando a gente se refere à natureza, é a natureza como um todo, natureza que nós fazemos parte. Nós somos, né, personagens dessa natureza. Né? Então, quando, por exemplo, cadê? Ah, aqui, peguei. Esse livro aqui é aquele vou botar aqui, do André Trigueiro, né, Espiritismo e Ecologia. Muito, muito interessante esse livro. E tantos, né, ele é um defensor, né, enfim, tem a bandeira lá fincada nele mesmo, aquela coisa, e tanta gente que fala, cara, a gente tem que defender a natureza, tem que defender a natureza, natureza, natureza. Mas defender a natureza é só uma questão de escolha. É só uma questão de escolha, de postura, de mudança de postura. Né? Hoje fala-se muito em separar lixo. Né? Eu separo o lixo seco do lixo molhado, o lixo que é reciclável do que não é reciclável, o lixo com alimento do que não é alimento, e vou separando isso. Aí, um tempo atrás, isso eu não sabia descobrir, e há um tempo atrás, conversando com umas pessoas que são muito assim de desperdício, né, de a minoria desfavorecida, aquela coisa, sei o que e tal, e também o lixo, isso e aquilo, eu reparei que essas pessoas faziam o seguinte, separavam lixo. Mas, por exemplo, pedi uma quentinha, por exemplo, tá? Aí a quentinha vem com a comida, eu como tudo, e essa quentinha, ela tá suja. Né? Então, tinha comida ali, tá suja. Então, se tiver um molho, se tiver um feijão, alguma coisa, ela fica bem suja, né? Porque é o molho, né? E aí pegava, comi tudo, não desperdicei, não joguei fora. Pegava aquela vasilha, amassava, lixo. E aí eu perguntei uma vez assim, não vai limpar, não? Eu fiz a pergunta de propósito. Aí eu falei, não tem mais nada lá. Eu falei, não, mas está sujo. Você quer que eu limpe lixo? Eu falei, não quero nada, não. Deixa eu só compartilhar uma coisa que eu não sabia e eu descobri. Não sei se todo mundo aqui sabe. Quando a gente pega aquele lixo sujo de comida, né, a gente joga esse lixo sujo no lixo, né, o resto, né, a vasilha, por exemplo, suja, lá no lixo, e com toda a boa vontade separa, né, o que é reciclável, não sei o quê, pô, fantástico. Mas quando a gente não limpa, aquele resto ali, ele estraga, apodrece. E aí tem duas coisas aqui. Se tiver dentro de uma lata, pode chamar, né, a atenção de algum animal e esse animal se machucar. Mas mesmo que não esteja dentro de uma lata, vamos dizer que está naquela vasilha da quentinha, né, lá do papel alumínio, que a gente amassou e jogou. Está ali, o animal não tem acesso. Tudo bem, ok. Só que aquilo apodrece. Sabe quando passa o caminhão de lixo e deixa aquela trilha molhada que fede pra caramba na rua? Esse líquido do resto apodrecido que vai lá para a lixeira, isso passa, sabe para onde? Para o lençol freático. Eu nunca tinha pensado nisso. Até que assisti alguém falando sobre isso, eu falei, gente, o chorume, exatamente. Eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso. Então, a partir daí, isso já tem alguns anos, eu passei a lavar o lixo. Por quê? Porque, primeiro, que eu não quero contaminar o lençol freático. Segundo, que eu não quero atrair animais ou baratas, ratos, ou seja lá o que for. E terceiro, porque tem muita gente que vive do lixo. Então, gente, chamar a atenção mesmo, assim, qual é a sintonia que eu quero ter com o mundo ao redor. Né? Como eu quero me portar
como eu quero me colocar. Então, a transição planetária, lembra aqui do que André Luiz falou, a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Nós somos esses modeladores da transformação do mundo. O mundo não está passando de provas e expiações para regeneração e a gente está indo a rebote. Essa transformação é um reflexo de quem nós somos. O que mais? Alexandre, eu acho que a Márcia tinha levantado a mão, não tinha, Márcia? Na verdade, eu vou acabar voltando um pouco do que você falou, Alexandre, sobre a questão, né, da transformação, do tanto que a gente precisa olhar para dentro, né? E aí eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu semana passada. Eu acho que aqui todo mundo sabe que eu faço tratamento psiquiátrico, né? Eu mudei de psiquiatra recentemente e comecei a fazer terapia. Estou simplesmente amando o meu terapeuta. Está maravilhoso, está muito legal. E aí eu fui tratar de uma questão específica, que é a minha sogra, né? Ser humano, né? Não é porque é sogra, é ser humano. E eu percebi o tanto que eu não queria mudar para que eu me mantivesse na posição de vítima por causa dela. E eu sei exatamente qual é a sensação. E o quanto que isso traz de responsabilidade. Cara, eu é que não quero mudar. Né? Sou eu que quero continuar nesse lugar, sou eu que quero continuar cavucando o chão e achar que ela é o meu problema. E ela não é o meu problema, eu sou o meu problema. E isso, assim, foi uma sessão de terapia super gostosa, porque eu até brinco com o meu terapeuta, na terapia todo mundo chora, eu começo a rir. Eu comecei a rir. Então, assim, o quanto é importante a gente também se permitir essa percepção. E o quanto é importante também a gente levar esse tipo de percepção para as pessoas. Né? Porque também é muito difícil para muita gente, e falo de mim, desse muita gente, olhar para dentro e falar, caramba, se eu estou aqui, eu que cavei esse buraquinho para eu entrar. E aí o tamanho do buraquinho, né, quando eu começo, ela fica, caramba, o que eu estou fazendo aqui dentro? O trem dá para fazer umas 3 piscinas olímpicas, de tão fundo que vai ficando. Né? Então, achei isso muito importante, Ricardo, porque põe na nossa mão, né? A gente se devolve aquela responsabilidade, porque é muito fácil mesmo entregar na mão do outro o que a gente vive. Né? Aí, nesse momento, é uma palavra que todo mundo gosta, né, que está na moda aí, o empoderamento, né? É se reconquistar, é tomar o leme sobre si, e aí as coisas começam a mudar. Não digo que é fácil, até brinquei com o meu terapeuta, falei, filho, isso é o desafio, né? A gente manter a consciência alerta o tempo todo e perceber, e na hora que a luz vermelha acender, é que atitude que eu quero tomar. E aí, quando eu percebo essa atitude, é a hora que eu vejo que a minha sintonia mudou um tiquinho, sabe? Aquele degrauzinho bem pequenininho, né? Ainda tem muita coisa para mudar, mas dá para perceber aquela pequena diferença que já fez, né? Até na forma de pensar. Maravilha, Márcia, maravilha. Eu estou amando meu terapeuta. Depois, se vocês quiserem contato dele, ele é maravilhoso. Oi, gente, olha só. Não, isso é muito bom, é fantástico. E é muito legal, você falou assim, eu descobri que ela não é o meu problema, eu sou o meu problema. Assim, é porque a gente às vezes se sabota, né? A gente fica sempre naquela de que, aceita Unimed é ótimo. A gente fica sempre naquela de, fulano tem que mudar, fulano tem que mudar. Gente, todos nós temos que mudar, né? E às vezes a nossa mudança é tão pequena, e o bacana da gente descobrir que muitas vezes nós somos o nosso problema é que a gente, nesse processo, né, no passo seguinte, pelo menos comigo foi assim, eu percebi que além de eu estar me sabotando, ou melhor, eu percebi que eu me sabotava muito, na verdade eu ainda me saboto em várias situações, mas também
eu percebi que sou eu a solução. Porque está dentro de mim. É a minha escolha. Né? Tem aquela pergunta que Kardec faz, né, aos espíritos, eu não lembro agora, acho que é 200 e pouco, 250. Bom, enfim, eu tenho uma admiração pelas pessoas que falam assim, não, porque a pergunta número tal, na página tal, na subseção, gente, mas vamos lá, vamos lá. Mas Kardec pergunta, né, fala assim, é possível se modificar ainda nessa vida? E a gente sempre brinca dizendo que Kardec teve uma boa vontade maravilhosa com essa pergunta. Mas ele não esperava. Eu acho que ele não estava preparado para a resposta. Porque os espíritos respondem, né? Sim, com certeza. Ele deve ter vibrado, né? Eu falei, pô, beleza. Então vou começar a me modificar. E aí eles vêm em seguida. Né? Normalmente, com um esforço muito insignificante. Kardec deve ter travado naquela. Como assim? Muito insignificante. Não foi com um esforço insignificante, um esforço muito insignificante. Né? E ainda complementa. Ele fala assim: ó, demos uma esfolada, vamos esfolar mais um pouquinho. E fala assim: basta-lhes vontade. Só isso. Basta vontade. Né? Kardec deve ter coçado a cabeça e falei, gente, deixa eu maneirar nas perguntas, porque as respostas estão vindo um pancadão. Mas, assim, é legal porque a gente descobre, né, e Márcia, é fantástico, estou muito feliz em escutar isso que você está falando, assim, porque esse processo de descoberta é tão maravilhoso e a doutrina espírita nos traz tanto a respeito disso, né, quando a gente vai descobrindo que nós somos capazes de muito mais do que se diz ser capazes. Né? Aquela questão, né, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz. Não é que falar assim, eu tenho a fé, então montanha mude. Não é isso. Né? É aquela figura de linguagem do tipo, eu posso. Pode o quê? Não interessa. Eu posso. Manda que eu posso. Né? E por que eu posso? Porque se eu não sou capaz de fazer sozinho, eu não tenho a menor dúvida que todos vocês estariam dispostos a me ajudar. Então, pronto, eu posso. O eu posso não é um eu egoísta, é um eu orgulhoso, porque aí eu não posso. Né? É um eu posso porque eu sei que eu posso contar com aqueles que estão ao meu redor. Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Né? E agora está gravado. Vocês não podem mais dizer que não vão ajudar, não. Está gravado. Alexandre, é aquela história, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E vem exatamente nisso, né? Exatamente. Eu acho muito, muito corajoso, Márcia, isso, sabe? A gente enxergar a nossa responsabilidade no processo, porque é muito fácil sempre a gente acusar o outro é meu problema. E quando você. E é uma vontade de você querer enxergar isso. Porque muitas vezes o psicólogo vai tentar, vai falar, vai isso, e você vai ficar na negação, né? Então, de repente, assim, é uma maturidade você querer assumir e pegar. Realmente, eu acho que é por aí. E te empodera mesmo, na verdade, porque você fica, assim, agente da mudança, né? Você não fica ali, depende do outro. Você está mudando. Isso é maravilhoso. Muito bom. Maravilha. E aí, a gente entra num terceiro item, 29h30. Por que o tempo passa tão rápido? Vamos lá. O terceiro item do nosso encontro, né, os conflitos entre ser e estar. E aí a gente pegou aqui o que são dois verbos, né, ser e estar. Né? Por exemplo, eu vou exemplificar antes de ler aqui. Tem muita gente que fala assim, eu escuto muito isso, infelizmente. Eu sou o presidente da Casa Espírita. Em alguns momentos eu fiquei calado, mas já houve um momento que eu disse, claro, baixinho, né? Posso falar uma coisa? Não é não. Você está. Aí eu concordo.
são coisas diferentes, né? Porque ser é um verbo que dá sentido de existência e caracteriza a pessoa ou a coisa, né? Estar é um verbo que expressa lugar e tempo com precisão. Quer dizer, eu estou, né? Eu estou passando por esse processo. Olha aí, é um processo. Tem tempo, tem início e tem fim. Eu posso até não ter controle desse fim, eu posso até não planejar esse fim, mas existe um período, né? Não entendi. Ah, sim, 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 sim. Né? É, é... Bom, porque está escrito aqui, se vocês leram, assim, no idioma inglês, né? No inglês é ser, estar, né? To be. Então, faz essa correlação, né? Faz essa ponte, né? De um para o outro, né? Não tinha pensado nisso, não. Muito bem sacado. Muito bem sacado. Né? Então, tem uma frase que nós retiramos, eu não anotei aqui da onde, mas que diz o seguinte: do ponto de vista do espírito, as diferenças entre ser e estar se tornam ainda mais perceptíveis. Porque o ser é o ser espiritual. O estar é o Alexandre aqui. Eu estou, Alexandre. E isso dá uma conotação, dá um significado muito mais forte, porque eu posso bater no peito e dizer, eu sou. Não sou, eu estou. Se eu quero sair do estar para o ser, para consolidar isso, eu tenho que exercitar o estar. Eu estou assim, eu estou. Um dia eu deixo de estar e passo a ser. Aquilo passa a ser tão forte no meu eu, na minha personalidade espiritual, que aí eu venho numa reencarnação, o véu do esquecimento a 100% está toda, não me deixa lembrar nada, mas quem eu sou se manifesta logo de cara. E a gente fica assim, de onde veio isso? É o ser. Eu lembro muito bem, meu filho, eu acho que tinha uns 3 anos, eu me separei da mãe dele, já falei isso, né? Me separei da mãe dele, ele tinha menos de um mês. Enfim. Mas eu sempre fui muito ligado a ele, sempre quis estar muito perto dele. E uma coisa que eu e a mãe dele combinamos foi que nós sempre estaríamos próximos, sairíamos de vez em quando com ele para que ele jamais sentisse o não estar do pai ou da mãe. Foi a nossa escolha. E aí lembro que nós estávamos uma vez num parquinho lá no Nova América e tinha aquele trenzinho, né? Uma coisinha, criança pequena, né? Então você bota 2, um em cada banquinho, um do lado do outro. E colocamos, ele foi colocado do lado de uma menina um pouco mais velha que ele, já tem uns 4, 5 anos. E ele tentava buzinar e a menina deu uns 2 tapas nele, na mão dele, e tomou conta. E ele começou a chorar. Eu imaginei, deve ter doído. A mãe ficou subindo pelas paredes. A mãe dele ficou uma arara. E eu pedi, falei, pega ele lá um pouquinho, isso aqui. A menina foi lá, pegou, falou, quer que bote outro? Eu falei, não, deixa ele aqui um pouquinho, depois a gente volta com ele, tá? E ele chorava, ele soluçava. Falei, gente, calma, filho, não é para tanto, não sei o que e tal, parará. Aí a mãe soltou por que você não bateu nela? Antes que eu pudesse manifestar qualquer pensamento da minha parte, ele, entre um soluço e outro, falou assim, não pode, ela é menina. 3 anos de idade. A mãe olhou para mim, eu olhei para a mãe e falei, fala nada. Isso é dele. Eu lembro que nesse mesmo período, brincando num parquinho, estava lá com um monte de criança, ele perdido, né? Igual pinto no lixo, né? Como a gente fala, e tinha uma criança menor do que ele, com dificuldade de subir 2 degraus para aquela piscina de bolinha. Ele estava lá na maior brincadeira, de repente saiu, pegou aquela criança, ajudou, entrou na piscina de bolinha, porque ele percebeu que a criança ia afundar, ia se perder,
largou os amigos, ficou ali. Então isso é dele. Isso é o ser, diferente do estar. A gente separou um texto aqui, mas eu vou fechar com esse texto. Então, antes da gente chegar lá, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Os conflitos entre o ser e o estar. E aí? Amigo, eu queria aprofundar um pouco essa conversa do ser e estar, porque isso sempre me fascinou bastante sobre dentro de uma pirâmide de níveis de consciência, quando a gente está no nível mais ambiente, um nível mais comportamento, mais valores, mais crenças, a gente lida melhor com o estar. Eu estou com alguma, sei lá, alguma dificuldade financeira, eu estou incomodado, eu estou feliz, é uma coisa temporária. E quando a gente consegue realmente aplicar o verbo estar, eu estou, eu sei que isso vai acabar, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Isso vai acabar. Tudo passa, né? Agora, a gente passa a ter um risco maior quando a gente leva isso para o nível de personalidade, para o nível de individualidade. Eu sou doente, eu sou um problema financeiro, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa deprimida. Então, dentro dessa pirâmide, enquanto a gente conseguir trabalhar as questões mundanas, as questões emocionais, na minha visão, tá? Não estou dizendo que médico fala isso, estou falando na minha visão. Enquanto a gente conseguir, com consciência, trazer isso para o nível de estar, a gente tem a esperança de que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar esse jogo. Quando a gente começa a falar que eu sou assim mesmo, entra lá na síndrome da Gabriela. Eu sou assim e não tem nada que vai mudar. Eu acho também, Alexandre, que essa reflexão de ser e estar trazendo para uma ótica até bem mundana, bem material, é um cuidado que a gente tem que ter e é um convite para controlar o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque quando você pensa numa ótica de cargos, posições e tal, assim, você falou da questão da casa espírita. Você não é dirigente, você não é presidente, você está. E isso se aplica também na nossa vida de trabalho profissional. Você não é o chefe, você está tudo isso. Então, eu acho que essa reflexão, ela se aplica sim a um contexto espírita, reflexivo, mas eu acho que se aplica ao nosso dia a dia. E eu acho que é literalmente um convite para que a gente controle essa vaidade que muitas vezes faz a gente se perder no caminho, sabe? Hoje eu recebi uma mensagem um grupo de WhatsApp profissional e ela estava se apresentando, eu estou gerente da área tal. Isso me chamou a atenção. Talvez a primeira vez que eu vejo, dentro do ambiente profissional, uma pessoa com cargo se apresentar como ela está gerente da área tal. Ela não identificou, eu sou gerente da área tal, da empresa tal. Não, eu estou gerente da área tal, da empresa tal. Interessante. Muito legal. Alexandre, a Cristina Franca fez uma observação aqui. Ela disse, sim, aqui estamos. Somos o que restará após o desencarne. Está correto? Desculpe, vamos lá, deixa eu ver. É a penúltima. Aqui estamos, tá vendo? Pois é, olha só, nós percebemos, né? Sim, aqui estamos, somos o que restará após o desencarne. Nós temos, pela informação da espiritualidade, né, que enquanto estamos encarnados, nós desenvolvemos uma personalidade que é única, né, que é o resultado das experiências que temos aqui. No entanto, nós somos o resultado de todas as experiências anteriores. Então, quando, mesmo fora do espiritismo, mesmo fora da espiritualidade, né, se diz que
o indivíduo ele nasce, uma parte é inata dele, né? É dele, é ele, né? E a outra parte é construída, né? Se alguém tiver mais noção dentro da área psi, por favor, me ajude. Assim, uma outra parte é construída pela interação com o meio ambiente. Tá? E essa parte que é nata, né, é do indivíduo, e aí tem diversas teorias, né? Um diz que absorve da energia que nos envolve, outro diz que, enfim, além, e tem a nossa, que vai além da teoria, é uma certeza, né? Que é um resultado de quem nós somos, o espírito, né, que encarna. Então, sim, nós estamos passando por um período e nós não. Isso é apenas uma parte da nossa realidade. Então, nós estamos interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. E após o desencarne, essa parte que hoje nós estamos, ela se une ao todo que nós somos. Então, quando nós chegamos na espiritualidade e a nossa mente ela desperta, né? A nossa consciência ela deixa de estar ali encapsulada e ela se liberta, e aí a gente tem aquele baque, né? Falar assim, olha lá o que você fez, né? Aquelas coisas assim, a gente começa a resgatar tudo o que nós estivemos. E cada um desse estar, né, nas diversas existências, somadas, definem o ser, o que nós somos verdadeiramente. E o que é bacana é que, assim, a gente até... Eu lembro que uma vez, no Lar de Frei Luís, a gente estava falando sobre essa questão da responsabilidade, né? Sobre as provas, sobre as expiações e tudo mais. E eu lembro que no final da aula tinham 2 ou 3 pessoas novas na turma, que tinham vindo de outras turmas, e uma pessoa levantou a mão e falou assim, então você está dizendo que eu sou o responsável por tudo aquilo que acontece comigo? No momento daquela pergunta, acenderam, alguém, né, chegou aqui e falou, cuidado com essa pergunta aí, né, porque a gente intuiu que tinha alguma coisa ali. E aí a pessoa falou o seguinte, não, é porque eu tenho uma depressão profunda. Eu falei, ai, eu tenho uma depressão profunda e eu queria saber sobre isso. Aí eu falei assim, olha só, vamos lá. E aí a gente começou a falar. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos. Sim, é verdade. Mas o grande barato disso é que essa responsabilidade me dá toda a condição de dizer o seguinte, gente, eu estou errando. Alguém pode me ajudar para dizer, para olhar de fora e falar assim, o que me sugeriu, o que eu posso mudar? Eu posso mudar para melhor? Eu posso, né, me transformar e deixar, como a Márcia comentou, eu falei, eu descobri onde é que está o problema. Né? Eu falei assim, então eu posso me transformar e mudar esse problema de algo não solucionado para algo solucionado. Quer dizer, eu posso deixar de ter um problema para ter uma solução? Sim, sim, isso é maravilhoso. Né? A grandeza da providência divina é dizer o seguinte, cara, você vai ter tantas oportunidades quanto você precisar. Agora, lembra da pergunta para os espíritos? Eu posso modificar já nessa vida? Pode, pode. Né? Eles só não, na verdade, eles responderam, só não colocaram na mesma resposta, mas eles responderam aquilo que a gente está falando aqui. Né? Pode, só depende de escolha. E detalhe, quando você escolher, né, eles não disseram naquela resposta, mas tem várias outras. Quando você escolher, né, esse processo, por exemplo, que a Márcia falou, poxa, eu descobri que não sei o que e tal, agora eu estou mudando, né, a direção. E quando você escolher, vai ter gente assim, festejando e te envolvendo para te ajudar.
nessa nova caminhada. Esse que é o grande barato. Sabe? Quando a gente tem a consciência de que aquela fantasia, eu digo fantasia porque muitas vezes é falado como se fosse algo alegórico, né? Do anjo guardião, nós sabemos que é um irmãozinho protetor que está ali nos incluindo, nos acompanhando e tudo mais. Então, quando a gente percebe que tem pelo menos um ali do nosso lado que não vai arredar o pé, que ele está ali para tudo que a gente precisa, e aí a gente percebe que não é só ele, porque quando a gente diz, eu quero mudar, eu quero fazer melhor, eu quero me transformar, tem um monte, muitos, dizendo, epa, fulano decidiu, vamos lá! E vem aquela galera para nos envolver. E, gente, a gente está brincando aqui, mas é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Porque quando a gente está assim, poxa, faço certo ou faço errado? Ah, eu acho que eu vou fazer errado. Ah, mas não sei. Tem um ou outro que quer nos empurrar para o lado errado, que vem falar assim, isso aí vai dar trabalho. Deixa eu ir lá. De repente. Mas quando a gente decide fazer o certo, fazer o certo que eu digo é aplicar essa transformação, quando a gente escolhe olhar lá, cara, o que Jesus me falaria se ele materializasse aqui? Bom, eu não sei se eu ia escutar, porque talvez eu desmaiasse aqui de emoção, mas, enfim, o que ele falaria, né, se ele materializasse aqui? Ele falaria isso, então eu vou buscar de tudo para seguir o conselho dele. É multidão, não tem a menor dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida, como dizem, eu boto a mão no fogo, pode acender o fogo que eu boto a mão em cima, sabe? Esse é o grande barato. Bom, 47. Ai, caramba. Esse é um dos problemas que eu tenho que resolver, eu espero resolver nessa existência. O horário comigo é complicado. Antes de ler o texto aqui, alguém quer fazer algum comentário, por favor? Fiquem à vontade. Não se preocupa, deixa que eu assumo o puxão de orelha. É comigo. Deixa que eu empresto a orelha para puxarem a mim. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Não? Então, vamos lá. Eu estou pegando, eu já falei, né? Vocês sabem que essa coleção do Evangelho por Emmanuel, comentários aos Evangelhos, e aí tem 7 livros, né? Eu já falei, esse livro aqui para mim, essa coleção para mim é uma das mais fantásticas, que são as coletâneas dos comentários. Esse aqui é o livro 3, Evangelho segundo Lucas, comentários ao Evangelho segundo Lucas, e tem aqui um texto que inicia assim, uma citação de Lucas 22, 27. Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Olha o verbo ser aí. E o título do texto é O Grande Servidor. Ele foi retirado do Reformador de dezembro de 1955, página 266. O texto diz, sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem, como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra à feição de servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência
da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Nós escolhemos esse texto porque acreditamos que é bem um exemplo de como devemos ser, né? Um reflexo das escolhas que nós devemos ter, claro, no exemplo de nosso Mestre Jesus. É isso. Muito legal, muito bom mesmo. Muita coisa para a gente levar para casa até o próximo encontro, né? Para a gente pensar. Mais uma vez, muito obrigado. E a segunda parte da transição planetária, a gente vai, da roda de conversa, do Papo com Gresby, vai ser no dia 13/7. Que, inclusive, a gente vai ter a felicidade de ter o Alexandre, e é aniversário da nossa casa, né? Opa! É aniversário do Gresby. Nós vamos, né, cantar parabéns nesse dia e agradecer aí a espiritualidade pelo caminho que a gente está seguindo. Gilmara, você pode fazer a prece final para encerrar o encontro de hoje? Posso sim. Então, gente, vamos finalizar essa roda de conversa tão abençoada como sempre, agradecendo ao Alexandre por trazer essas reflexões com tanto carinho, com tanta clareza, e pedir à espiritualidade amiga que nos sustente, que ajude a todo momento, em todas as nossas escolhas, que possamos acreditar nas nossas intuições, que possamos acreditar nos sinais que muitas vezes recebemos, nas pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudam, que estão sempre ali dispostas a nos acompanhar nesse caminho que a gente escolheu seguir. Pedimos também, Pai, pelo nosso planeta azul, que nos serve de moradia, que nos dá tudo, que a gente possa ter mais empatia, mais cuidado, que a gente possa se transformar na certeza de que esse planeta casa está sempre nos nutrindo de todas as formas, que nós possamos retribuir à altura, que nós possamos acreditar nessa nossa reforma íntima, que possamos acreditar no que o nosso Mestre veio nos trazer, que nós somos deuses, que temos a centelha divina dentro da gente, que a gente precisa só ter vontade, como Alexandre tão bem trouxe para a gente. É só um pouquinho de vontade, que de repente essa luz que está aqui dentro vai iluminar todas as nossas escolhas. Obrigado, Pai. Obrigado, espiritualidade amiga. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, antes da gente terminar, só convidando a todos, a gente vai ter uma roda de conversa que normalmente é sábado, né? Mas por conta do Dia dos Namorados, a gente vai fazer domingo e o Ricardo vai trazer para a gente o tema fácil, culpa. Né? Um tema simples demais, assim, né? Fantástico. Então, quem puder estar com a gente é o próximo domingo, dia 13, mesmo horário de sempre, 16 horas, mas trocamos por conta do sábado, tá bom? Aí, Alexandre, só para ilustrar, por exemplo, isso, para mim, nitidamente. Mariane, essa foi para mim, hein? Não, senhora, essa é para mim. Oh, meu Deus. Calma, gente, calma. É para todos. Pode falar, tem culpa para todo mundo. Tá bom, gente? Um beijo, boa semana. Obrigado, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Boa semana. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo.